Ai, gente, fala com o jovem místico, dá certo isso? Fala com o jovem místico? Jovem místico, não tenho nada contra, inclusive tenho até amigos que são, mas eu venho aqui trazer problemas, tá bom? Solução, talvez, para um outro momento. Se você tiver sorte, até o final desse vídeo eu consigo trazer uma solução ou duas, mas o que eu venho trazer aqui mesmo são problemas. Problemas que vocês não pensam na hora de exercerem a função de vocês de jovem místico, tá certo? Alguém tem que dizer. E eu, como astróloga, vim te dizer o problema do jovem místico, que é signo. Primeiro problema do signo, né? Vocês não entendem signo, e o segundo problema do signo é que signo é uma coisa impossível. Signo é a parte mais difícil da astrologia. Ainda bem que a astrologia não é signo, porque senão eu teria muita dificuldade de exercer minha profissão. Eu tô falando sério. Eu cheguei a um ponto em que signo ele é o primeiro contato que você tem, né, com a astrologia. Mas depois que você passa dessa camada, que é uma camada mesmo, ela é bem superficial, é a camada mais externa, né? Você percebe que o fundamento do signo é provavelmente a camada mais profunda. Isso que é o doido. É meio que um fractal. O começo vira o fim e você dá uma volta. E, cara, signo é uma coisa muito complexa. Eu tava lendo esse autor aqui, Denis Rudyard. Eu já li um outro livro dele, chamado Astrologia da Transformação, que muito me surpreendeu, muito me orgulhou. E eu falei, caramba, esse é o melhor autor que eu já li de astrologia. Que livro foda. E aí eu li esse aqui, chamado Tríptico Astrológico. A tese dele é falar sobre os rudimentos astrológicos, né, de uma outra perspectiva. Ainda tô no começo do livro, me irritou tanto que eu parei no começo. E aí ele começa logo falando de signo. Se ele começasse em planeta, se ele começasse em casa, talvez eu tivesse mais facilidade de ir até o final. Mas conforme ele começou logo em signo, aí ele já me irritou. Porque é difícil falar de signo e mesmo um autor foda como o Denis Rudyard vai ter dificuldade de falar de signo. E aí você, jovem místico, acha que é fácil falar de signo? Resposta, não é. Por que não é? É muito mais fácil falar de casa e de planeta, por alguns motivos. Primeiro, todo mundo tem casa e todo mundo tem planeta. É verdade que todo mundo também tem signo. Só que é óbvio e ululante que a gente tem uma certa densidade desigual de posicionamento de signo. A gente não tem uma distribuição uniforme de signo no mapa natal. Em qualquer mapa, na verdade. Então, as casas, obviamente, né, por serem áreas da vida, a gente não consegue dizer que, mesmo a gente tendo mais planetas numa casa, que as outras deixam de existir. Entende? A gente tem essas áreas da vida operando. Só que o signo, de fato, ele é uma qualidade que está ali expressa e que algumas pessoas vão ter mais umas qualidades do que outras, né? Óbvio que o caminho de integração, que é uma coisa que eu desenvolvo muito no meu trabalho, que eu busco muito no meu trabalho, ele significa que você deve buscar todos os signos dentro de você. Na verdade, o signo, ele é a qualidade que te leva em direção à área da vida, ou seja, a casa, né, que está ali no seu mapa. Mas qual que é a grande questão? Falar de signo é difícil porque signo é uma síntese. Então, no momento em que você abre, que você começa a falar, as chances de você estar falando... Fui rudemente interrompido aqui. As chances de você estar falando de algo que não é fidedigno àquele signo são enormes. Então, as chances de você estar falando abobrinha é muito grande. Exemplo, né? A palavra visionário, ela costuma ser muito associada a Aquário ou a Urano, até a Netuno, né? Mas isso é complexo de você dizer porque, de fato, o planeta, ele é uma função. Todo mundo tem função. Então, visionário, na verdade, ele é um adjetivo, ele é uma qualidade. Então, seria melhor associar ele a um signo. Por exemplo, você pode dizer, sim, que Aquário é visionário, né? A questão é, como eu consigo usar adjetivos que são tão únicos ou são tão fiéis àquele símbolo que ele é difícil de associar a outros signos. Essa é a dificuldade. Então, a dificuldade é entender o que torna aquele signo único. Então, o que torna ele especial quando eu vou descrever ele. Falar de signo é muito difícil porque a gente não entende o signo. Então, a minha sugestão para você, trazendo um pouco de solução e não só de problema, primeiro eu quero que você entenda que falar de signo é impossível por ser uma síntese e por isso você nunca consegue ser plenamente fiel àquele símbolo. O que a gente tenta é abrir ele para acessar ele. Eu diria que o símbolo, justamente por ele ser símbolo, ele está para além da linguagem falada, né, verbal.
Então ele transcende tudo, o que a gente tenta é traduzir. Na verdade, isso é uma função muito netuniana nossa, né? São as imagens, os símbolos. E todo esse tipo de linguagem, que lida inclusive com o inconsciente, é muito difícil de ser transmitido. Óbvio, né? Tem aquela frasezinha, né, clássica de que o inconsciente, né, se estrutura como linguagem. Não vou entrar nesse mérito aqui. Fato é que a gente não consegue traduzir de maneira fiel. Isso já é um problema de Mercúrio, né? Inclusive falando de hermetismo, né? Que é Hermes, Mercúrio. Mercúrio é uma impossibilidade, né? A comunicação fiel, ela é uma impossibilidade. O que a gente tenta são aproximações. Eu fazendo esse vídeo aqui, tô me embananando para falar o que eu realmente quero dizer. Não tem como, a linguagem, a comunicação, ela nunca é fiel. São tentativas, são aproximações. E aí, quando a gente assume que falar de símbolo é só uma aproximação, a gente tem que ser muito honesto para admitir que tem aproximações que são boas e tem aproximações que são ruins. A gente estuda muito isso em cálculo, inclusive, né? É o limite. Então, quão fiel eu consigo ser ao que eu tô falando, a essência do que eu tô transmitindo. Inclusive, fazendo uma associação com o símbolo do Sol, que é um círculo com um ponto no meio, é sempre uma aproximação infinitesimal, ou seja, eu sempre posso me aproximar mais e mais e mais do que eu tô tentando transmitir, da essência daquilo de maneira fiel. O trabalho aqui é, primeiro, entender que é impossível, segundo, fazer esse trabalho impossível com o máximo de honestidade intelectual que der pra você, que estiver dentro da sua capacidade. Então, não assumir que você sabe sobre signo. Entenda que você não sabe sobre signo. Esse é o primeiro momento, né, do jovem místico entender, tipo, caraca, eu tenho que parar de falar abobrinha sobre signo. Nem tudo que eu falo é fiel, às vezes eu só encho linguiça. Outra coisa importante de perceber, antes de eu dar as soluções, é você reconhecer que quando alguém diz pra você o signo dela, ela tá te dando uma informação só. É por isso que existe todo um mapa astral. E com uma informação só, sim, você terá dificuldade de dizer, de afirmar grandes sentenças sobre a vida daquela pessoa. Que, na verdade, é algo que eu te desencorajo a fazer, né? Sentenciar a vida de alguém. De toda forma, isso é um papo para um outro vídeo. A grande questão aqui é, né? Tá, já que eu não sei nada sobre signo, já que falar de símbolo é uma impossibilidade, o que é possível fazer? Olha, nessa minha busca, né, por falar de signo de uma maneira segura, né, bem fundamentada, eu comecei a buscar o que de fato da onde se originam os símbolos, né, os signos de fato, os 12 signos astrológicos. E a primeira coisa que a gente percebe é a dualidade, né? A dualidade, ela dá uma paz no coração, assim, ela dá essa calmaria, tipo, caramba, existe dualidade, existe polaridade, feminino e masculino, né? Apesar disso também ser um problema na astrologia, porque as pessoas não reconhecem os símbolos como femininos e masculinos, elas não entendem, né? Assim como tem gente que acha que aquário é um signo de água, não é um signo de ar. Tem gente que não entende, por exemplo, que Libra não é um signo feminino, é um signo masculino porque ele é de ar. Então a gente tem algumas subcategorias, algumas divisões importantes. A primeira são as dualidades, polaridade feminino e masculino. A outra são os 4 elementos, ar, fogo, terra e ar, sendo ar e fogo masculinos, terra e água, polaridade feminina. E tem também as qualidades, né, a triplicidade, que é fixo, cardinal e mutável, né? Não necessariamente nessa ordem. Cardinal primeiro, depois fixo, depois mutável, que faz uma referência às estações do ano. Então, isso é o tipo da coisa no qual a gente pode, de fato, fundamentar a nossa compreensão sobre os signos. Outra coisa que ajuda muito são as regências, né? Então, qual é o planeta que rege aquele signo? Isso ajuda muito a entender o signo também. Óbvio, sem confundir planeta de signo, porque signo é qualidade e planeta é função. Eu quero muito que você comece a pensar nos planetas como funções, porque são 10 funções principais e essas 10 funções operam algo na gente, em todo mundo, em comum. Todo mundo tem as 10 funções. Eu sempre vou em direção ao planeta para entender como ele está descrito. Ele está descrito pela casa, ele está descrito pelo signo, pelo dispositor dele, né, que é o planeta que rege o signo onde ele está. Tô falando muito astrologuês agora, mas calma. Isso é só para dar um exemplo, né? Então, o planeta ele é muito fundamental. Eu não posso querer privilegiar, de uma maneira geral, muito distante um planeta do outro, né? Óbvio, tem um planeta regente, tem coisas que vão destacar um planeta. Mas, de forma geral, a gente precisa das 10 funções, dos 10 planetas funcionando. Já signo não, a gente vai privilegiar alguns signos por outros. Entender o que um signo significa é importante para você não se perder na sua interpretação. Qual é a importância do signo numa leitura de mapa, por exemplo, né? Não é tão grande assim. Isso que é o curioso, tá? Muitos astrólogos concordam comigo, outros vão ficar bem revoltados com o que eu acabei de dizer.
Mas a verdade é que dá para ler perfeitamente um mapa só por regência, né? O signo tendo mais relevância com relação ao regente dele, porque leva uma casa a outra. Mas, de uma maneira geral, como que a gente pode ser fiel ao signo? Tem uma outra maneira também de ser fiel ao signo, que é através da numerologia. Essa é um pouco polêmica, mas tem gente que diz, né, que não dá para ter uma associação direta entre signo e casa, porque a formação das casas é muito diferente da formação dos signos. De toda forma, via numerológica, é óbvio que existe uma associação entre signo e casa. Então sim, você pode fazer essa associação desde que você entenda que tem diferença e que essa diferença ela é fundamental na compreensão dos signos. Então se você puder usar todas as informações que eu estou te dando aqui agora, você já vai conseguir fazer interpretações muito mais razoáveis, né? Vou te dar um exemplo. Algumas coisas sobre Aquário. É um signo de ar, é um signo fixo, é um signo masculino, é o 11º signo, então ele tem uma correlação com a casa 11. Essas são algumas informações importantes sobre Aquário. Ele também tem dupla regência e ele é regido tanto por Saturno, regente antigo, quanto por Urano, né? O fato dele ter dupla regência diz algo importante sobre ele, também por ele ser um signo que está mais para o final do zodíaco, né? O 11º, na verdade, é o penúltimo. Então, o que isso diz sobre Aquário, né? Ele já passou por muitas coisas, até chegar, a gente pode entender os signos também como etapas de desenvolvimento humano, né? Então, Aquário, ele já está um pouquinho mais à frente, né? Ele já sacou algumas coisas, ele já passou. Tem gente que associa a jornada do louco, por exemplo, né? Há controvérsias. E aí, passando por essas etapas, né? Vestindo cada um desses arquétipos, quando chega em Aquário, ele já tem uma visão mais privilegiada do todo, do coletivo, da humanidade. Por ele ser 11, eu posso associar a casa 11, que é a sociedade. Sim, tem relação, né? O símbolo de Aquário, aí a gente começa a abrir o símbolo, né? É o símbolo do aguadeiro. Então tem o que de distribuição, né? De recursos. Isso é bem casa 11 também. Não dá pra negar que tem relação com a 11. Então tem a ver, é o signo do encanamento, é o signo muito relacionado ao humano, né? A construções humanas, a ideais humanos, ou seja, né? O que une o humano? E é interessante ele ser 11 porque ele tem numerologia do 2, né? Repetida, 1 e 1. E por que isso é curioso? Porque ele diz do social, ele diz da relação, né? Só que é uma relação que dá no nível mental. Então, como que eu posso unir a mente humana, né? A mente dos homens? Esses são alguns insights que a gente pode ter sobre Aquário. O fato dele ser regido por Urano traz a necessidade de algo original, algo que retorna, né? Mas percebe que sempre que eu vou falando, eu vou abrindo de tal maneira que eu tenho que sempre retornar. É esse o processo. O processo é sempre retornar ao cerne daquele símbolo. Espero que tenha te ajudado a trazer alguns insights quando você for interpretar. Lembrando que a astrologia, ela é artifício. Ela é arte. Se ela fosse completamente natural, ela não teria sentido. Porque o sentido, ele é algo propriamente artificial, ele é algo dado pelo homem, né? Então, olhar para o céu, sim, é natural. Dar sentido aos céus não é natural. Dar sentido aos céus é uma tecnologia, né? Tecnologia também é algo artístico. Então, entender que a astrologia é linguagem e que a astrologia é arte é um passo seguro na direção da interpretação astrológica. Mas não pode abusar, porque se você abusa, você se perde. E você acaba... Quando você se perde, né? Os astrólogos meio que soltam a sua mão. Você tá por conta, né? Tá sozinho. Então, se você quiser o apoio, né, dos astrólogos, você tem que agir de maneira fiel aos símbolos, tá bem? Então, essa é a minha perspectiva sobre signos. Espero que tenha te ajudado. Não esquece de compartilhar esse vídeo, em especial com o seu amigo Jovem Místico, tá bom? É isso e até a próxima. I begin to